chamo Kim, eu trabalho na Boitempo desde fevereiro de 2011, então vai fazer 9 anos agora. Eu entrei numa função um pouco mista de assistente de várias coisas, então assumindo desde redes sociais até os livros eletrônicos, até contratos, Wikipedia e tudo mais. E daí a gente foi desenvolvendo um trabalho aqui dentro e atualmente eu estou responsável pela área de comunicação da editora, que tem uma equipe bem grande proporcionalmente para o tamanho da editora. Isso tem muito a ver com a forma como Ivana vê as coisas desde o princípio, que é uma lógica de investimento na produção de conteúdo ao invés de investimento nas formas mais fáceis de se comercializar um produto. Então, desde o princípio, ela investe muito na questão de organização de eventos, na questão de produção de conteúdo complementar à leitura, que é uma forma de formar leitores, né? Então, desde o princípio eu estou nessas, e daí eu entrei, tinha mais uma pessoa comigo no departamento, e de lá para cá a gente chegou hoje numa equipe de 6 pessoas. Então, a gente tem proporcionalmente uma equipe bem grande interna de comunicação, que acho que é algo bem legal de se considerar, um modelo interessante, acho que de forma de, enfim, gerir negócios, porque não deixa de ser um negócio, mas é uma forma interessante em termos de, sei lá, de sustentabilidade de negócio mesmo, você criar uma demanda ao invés de simplesmente aproveitar as formas mais fáceis que o capitalismo oferece para você chegar no seu consumidor. É você criar um consumidor, você criar um leitor parceiro, você acompanhar com ele, você ouvi-lo. A gente tem vários resultados positivos de vendas de livros que são fruto dessa conversa com os leitores, porque a gente estruturou na nossa equipe ao longo dos anos redes sociais que não são gigantescas, porque elas não foram construídas na base do patrocínio de conteúdo, né, ou do conteúdo muito compartilhável, mas ela foi construída com foco na produção de um conteúdo que gera uma comunidade em torno dos livros muito orgânica, muito forte mesmo. E a gente vê esse impacto dessa conversa com leitores, que acontece nos eventos, acontece nas redes sociais, na própria lista de mais vendidos, enfim, nos livros com melhores resultados comerciais da editora. Porque a gente tem, por exemplo, a coleção Tinta Vermelha, que é uma coleção de livros de intervenção com títulos baratos, e que é fruto do blog da Boitempo, né? Então ela começou com Occupy em 2012, depois veio Cidades Rebeldes em 2013, que são livros que têm textos que já tinham sido publicados no blog ou que foram inspirados pelo blog e que iam muito nessa linha de uma conversa por meios digitais com os nossos leitores. E também na própria organização frequente de eventos a gente acaba encontrando com muita frequência os nossos leitores e é a partir desse contato que também vem essa percepção de o pessoal está sentindo falta de ler não sei qual livro ou qual autora. Então, grande parte dos títulos que vieram surgindo e ocupando um espaço importante no nosso catálogo nos últimos anos tem a ver com essa comunicação, né? O próprio caso dos títulos de feminismo, a publicação da obra da Angela Davis tem a ver com isso. A Boitempo enfrentando a crise editorial, a crise no mercado editorial, né? Porque é uma crise de negócio e não tanto de leitura, né? A Boitempo está indo bem no meio dessa crise grave que o mercado está passando por alguns motivos. Por um lado, existia um trabalho muito consolidado comercialmente, de não seguir os caminhos fáceis, de trabalhar dando importância para os pequenos livreiros, para os pequenos comerciantes e não só para os grandes, né? Tem muitas editoras maiores que acabam seguindo um caminho mais fácil, que faz sentido para algumas, de trabalhar com menos livreiros e com livreiros de maior porte, com vendas de maior porte. A Boitempo, desde o princípio, valorizou muito também os pequenos livreiros, os pequenos representantes comerciais que fazem representação em eventos acadêmicos de todo o país, e isso possibilitou que a gente pudesse se preparar um pouco para esse momento. Então existiu o componente comercial de trabalhar de uma forma a preservar raízes numa bibliodiversidade comercial, e também existe o fato da gente ter se consolidado no nicho. Isso, enfim, consolidar no nicho é uma forma, enfim, mercantil da gente tratar o assunto. Mas na prática a gente tem uma construção de uma comunidade que é cultivada
desde a fundação da Boitempo, 24 anos atrás, né? Então a gente trabalha com um nicho de mercado que é bem específico e bem pequeno, livros de temática política. A gente tem atualmente no Brasil cerca de 3% da produção de livros é de obras voltadas à temática política, ou seja, a gente está trabalhando na Boitempo com um nicho de mercado muito específico, que são livros voltados a temáticas políticas. E esse dado que eu estou falando, esse número, que é daquela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, da pesquisa FIP e tal, ela se refere a livros que de alguma forma têm alguma relação com temática política, ou seja, não estamos nem falando de um espectro ideológico, estamos falando de um mercado, cerca de 3%. Então a gente tem um trabalho com uma área do mercado muito específica. E eu acho que num momento de crise, quem trabalha com leitores de uma comunidade em torno de um tema específico tem uma chance maior de manter essa relação. Tanto é que a gente tem também outras editoras que, assim como a Boitempo, investem na publicação de obras políticas e com uma comunicação aproximada de seus leitores, né? Editoras pequenas, independentes, que também têm um trabalho super legal e que também estão enfrentando a crise, né? Então acho que existe esse papel importante. Acho que também no mercado brasileiro de livros é sempre importante a gente entender que tem um potencial enorme de crescimento, né? Porque a gente tem no Brasil cerca de 210 milhões de pessoas e as taxas de leitura e mesmo de alfabetização são muito pequenas, né? Me parece que faz muito pouco sentido que as editoras trabalhem tanto na base da competição ao invés da base da colaboração, né? E a gente tem tentado, na medida do possível, fortalecer esses laços com outras editoras, porque é importante a gente trabalhar juntos, né? E um dos exemplos é o Salão do Livro Político, que foi uma iniciativa da Boitempo, junto com outras editoras independentes, e que já realizou algumas edições anuais de uma feira de livros voltado a esse mercado especificamente de livros relacionados à temática política, junto com uma programação de debates. Então, algo que as editoras já fazem separadamente e passaram a fazer juntas há alguns anos, né? Então, isso acho que é um pequeno caso que me parece super legal de ressaltar. E, de maneira geral, essa percepção que a Boitempo tem, essa forma de fazer as coisas, eu acho que é super legal de ser compartilhada e de ser, enfim, aproveitada como uma referência de negócio, como uma referência de formação cultural mesmo, porque a gente vê muitas editoras que gostam de reclamar do governo, que o governo não investe em formação de leitores e tal. A gente está atualmente num cenário desolador, né? Muito pior do que já era o governo Temer. Agora, no governo atual, a gente não tem nem Ministério da Cultura, não tem nenhum tipo de interesse na formação de leitores, né? E eu acho que é legal também a gente ter em mente essa questão de que a leitura ela não é algo que nasce do prazer. A leitura é uma questão política, né? Porque a gente tem no Brasil, além de ter um público grande que não lê, a gente tem, sei lá, cerca de 70% da população tem algum tipo de insuficiência de leitura. Enfim, entre analfabetismo funcional, a questão de limitação de interpretação de texto. Então, a quem interessa que as pessoas saibam tão pouco ler ou interpretar um texto ou formular suas ideias, né? Então, assim, acho que tem um aspecto importante de mercado, que é investir na formação de leitores, e também um aspecto importante político, porque daí a gente está falando de uma editora que está voltada a essa temática, que é fundamental formar leitores, é preciso. Para além do próprio negócio depender disso, a gente precisa, para a sociedade como um todo, a gente precisa de um investimento em formação de leitores, formação de cidadãos, formação cultural. E, enfim, acho que o trabalho na Boitempo é um trabalho que seria bem legal de ser conhecido. Fruto desse investimento que a gente tem na formação de leitores, a gente já chegou nessa constituição de 2 canais importantes digitais da Boitempo, que são o blog e o canal do YouTube da editora, né? A gente tem o maior canal de editoras do Brasil, terceiro maior canal de editoras do mundo no YouTube,
e também o maior blog de editoras no Brasil, porque a gente produz muito conteúdo original, fruto também dos eventos que a gente organiza, porque desde o começo a gente organiza muito evento e tal, e a gente começou a publicar esses eventos, e daí da publicação desses eventos, que já constituiu uma boa comunidade no YouTube, a gente começou a investir também na criação de cursos em cima dos lançamentos, na produção de debates com foco em depois produzir o vídeo. E daí já faz alguns anos que esse trabalho que o Arthur e que a Eleni têm feito aqui dentro tem trazido esse retorno super positivo, porque a gente fica sabendo que tem muitos professores que usam a TV Boitempo em sala de aula, que é super, enfim, incrível. A gente tem muita gente que se informa pelo blog da Boitempo, e isso é uma forma de formar leitores, certo? As nossas edições já trazem isso no próprio livro, porque tem uma opção por sempre ter alguma convidada escrevendo texto de orelha, texto de quarta capa, uma apresentação, um pós-fácil, contextualizando quando é um livro traduzido, quando é um livro clássico, material complementar, bibliografia extensa, enfim, cronologia, isso tudo a editora está fazendo sempre na produção dos livros. E a gente estende isso também para o trabalho de comunicação, então a gente não terceiriza esse trabalho, a gente faz internamente, sempre com esse foco na ampliação de formas de ler os livros, né? Os e-books também, então. Sim. Os livros eletrônicos também, a gente tem esse foco de às vezes trazer algum conteúdo extra, enfim, fazer uma conexão com o canal do YouTube. Então a gente já teve algumas experiências de incluir alguns debates do livro como link no final da própria versão eletrônica do título e tal. Então isso é bem positivo. Os Três Irmãos de Ouro, da Olga de Dias. Esse é um livro do Boitatá, que é o selo infantil da Boitempo. E eu quero indicar ele porque ele é muito lindo, primeiro de tudo, e que ele tem uma narrativa muito legal. A autora se propõe a contar o que acontece com os três ovos de ouro que a galinha de ouro bota. E aí, eles são os três irmãos de ouro, e cada um tem uma história muito peculiar. Então, o primeiro vai parar num lugar muito legal, um bosque maravilhoso, cheio de bichinhos que gostam uns dos outros, mas aí acontece um desastre ambiental e ele precisa ir embora dali. Aí o segundo, ele tem uma verve artística e ele encontra um galerista e fala: eu quero ser artista. E ele tem uma exposição. E aí ele percebe que todo mundo só está indo na exposição dele porque ele é feito de ouro e não para ver as obras dele. E aí ele fica super triste e tal. E o terceiro irmão vai para uma cidade grande e ele descobre que ele pode trocar pedaços de si mesmo para comprar coisas. Então ele vira super consumista e no final ele fica só um esqueletinho. E aí depois os irmãos acabam se reencontrando e o livro propõe um pouco que as crianças deem um final para essa história e para que as crianças meio que recontem outras histórias que elas gostam. E aí eu acho muito legal, é para crianças a partir de 5 anos, eu acho que é legal, assim, porque você pode ler em voz alta e a criança pode ler sozinha, porque não tem tanto texto assim, mas ele é muito bonito e tem umas ilustrações super fofinhas. E a gente tem, esse é o 4º livro da Olga que a gente publica e esse eu acho mais legal, a obra mais madura dela. E é isso. O livro que eu indicaria não é exatamente um lançamento, mas é um livro que eu sempre acho que as pessoas deviam conhecer. Ele se chama Rituais de Sofrimento, é da Silvia Viana e saiu pela coleção Estado de Sítio, salvo engano, em 2013. E é um livro muito interessante porque, em geral, quando a gente vai pensar em indústria cultural, é muito comum pensar em indústria cultural na chave só da diversão, quer dizer, diversão tanto no sentido de descontração mesmo, de entretenimento, um respiro em relação ao mundo do trabalho, tanto diversão no sentido de desvio mesmo. Tem aquela ideia antiga de pão e circo, e a tarefa da indústria cultural seria de alguma forma desviar a atenção da desgraceira do mundo do trabalho. E esse livro vai mostrar
que num dos setores mais importantes da indústria cultural na virada do século, é exatamente o contrário se verifica. Quer dizer, a Silvia mostra que os reality shows, que são objeto de estudo privilegiado dela, nos reality shows eles encenam o que ela chama de rituais de sofrimento, justamente. Quer dizer, e como eles fazem isso? Eles fazem isso expondo de maneira mais ou menos nua e crua as próprias práticas mais bárbaras do mundo do trabalho. Então ela parte dessa sacada, vamos dizer assim, que por si só já vira do avesso muitas da literatura sobre reality show, que fica muito pautada pela discussão sobre voyeurismo, exibicionismo, enfim, e parte disso para fazer uma verdadeira, vamos dizer assim, crítica da ideologia mesmo. Quer dizer, o que os reality shows, o que as pessoas que assistem reality shows veem? Elas veem outras pessoas sofrendo, sendo humilhadas, sendo esfoladas num ambiente de trabalho, e as pessoas são convocadas a participarem disso, tanto os espectadores que interagem de uma forma ou de outra, quanto os próprios participantes, que de alguma forma participam de forma voluntária. Então ela vai extrair uma série de consequências aí políticas, sociológicas, dessa análise. Enfim, recomendo muito a leitura. A escrita é muito ágil, muito afiada, mas não vai por mim. Peguem esse livro na livraria, leiam o prefácio, tem um pouco mais de uma página, e vocês vão entender do que eu estou falando.